Olá, muito boa tarde. Cada cidadão deve ser um agente ativo na prevenção dos incêndios. O apelo é do Capelão Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dom Américo Aguiar, que pede às comunidades carentes que divulguem esta causa, sobretudo nestes dias de risco acrescido. Um tema para retomarmos daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade, a começar pela semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Francisco fala, sem cessar, de uma nova guerra mundial aos bocados e, com os holofotes mediáticos centrados na Europa, não esquece o sofrimento das populações de outras regiões. Me unisco al dolore del popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell'instabilità politica ed economica. Insieme ai vescovi del paese rinnovo il mio appello alla pace. Imploro coloro che hanno autorità di non ignorare il grido dei poveri e le necessità della gente. Desidero rivolgere un pensiero speciale al popolo della Libia, in particolare ai giovani e a tutti coloro che soffrono a causa dei gravi problemi sociali ed economici del Paese. Esorto tutti a cercare nuovamente soluzioni convincenti, con l'aiuto della comunità internazionale, attraverso il dialogo costruttivo e la riconciliazione naturale. As imagens da Ucrânia e o sofrimento dos mais pobres, em especial das crianças, continuam no coração do Papa. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Prego per tutte le famiglie, specialmente per le vittime, i feriti, i malati. Prego per gli anziani e per i bambini. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra. O Papa Francisco e vários dos seus colaboradores apontam a uma visita de Francisco a Kiev, que pode acontecer já no mês de agosto. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Um livro dá a conhecer a história de um convento que guarda a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres nos Açores. A Casa dos Açores de Lisboa acolheu o lançamento da obra O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada, o património em diálogo com a sociedade nos 450 anos da fundação, na autoria do padre açoriano Hélio Soares. Fundado no século XVI, este espaço conventual resguarda o busto relicário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a mais agregadora, densa e transversal das devoções do arquipélago dos Açores. Um trabalho de sistematização daquilo que já foi estudado e alicerçado numa pesquisa de arquivo e documentação. O livro, novidade. Novidade é, sobretudo, apresentar uma sistematização não só daquilo que já foi estudado, mas, sobretudo, alicerçar nos seus 4 capítulos numa pesquisa muito de arquivo, de documentação nunca antes tratada, nem estudada. É um livro na ótica da história do património, não é propriamente história da arte, história do património, história de espaços, de vivências, algumas delas, de património integrado e móvel. Em relação ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, o sacerdote açoriano, nascido na ilha de São Jorge, sublinha que existe um capítulo autónomo na investigação, tendo em conta a sua relevância e o seu património. Como a próprio busto, como o próprio tesouro, como a coroa, como a palma, como as capas, como o célebre resplendor, como o relicário, como a corda. Porquê? Porque a partir da documentação foi possível ou confirmar alguns dados que eram já aviltados por outros investigadores no passado, ou confirmá-los, ou até adicionar informação muito ela nova, sobretudo do percurso da execução das peças e da entrega, neste caso, ao mosteiro a esse tempo. Um culto
até pela presença nas festas, nas festividades do Santo Cristo, e também na imigração. O Domingos Rebelo, quando faz uma pintura sobre o imigrante, põe os imigrantes nas portas da cidade com as suas malas, enfim, isto na primeira imigração, no século XIX, e com o registro do Santo Cristo. Quer dizer que mesmo aqueles que vão para fora vão sob a proteção do Santo Cristo. O investigador propõe também a musealização de alguns espaços naquele local de culto de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel. Uma forma de olhar o futuro e revitalizar o santuário. É possível fazer esta proposta tendo em conta a explicação da espiritualidade, do espaço que aquele tem, e depois apresenta-se no final uma proposta de possíveis conteúdos, de um possível itinerário museal no interior do mosteiro. Não do mosteiro na sua totalidade, mas apresentar, por exemplo, para o antigo refeitório das Clarissas, apresento o espaço como proposta ser dedicado na sua íntegra ao culto e à devoção ao seu Santo Cristo. Sim, é um culto que agrega numa determinada época do ano, na festa, na festividade, que acaba por ser o sexto domingo pascal. É um culto, digamos, penitencial, porque é o Ecce Homo, mas celebra-se em tempo pascal e com a grande festa, porque é mesmo uma grande festa. O livro, apresentado por Maria Luísa Jaquiné, professora da Universidade Autónoma de Lisboa, pretende que o mosteiro seja colocado em diálogo com a sociedade e com a comunidade, porque é impossível pensar naquele local de culto sem pensar no Santo Cristo dos Milagres. Os imigrantes vêm propositadamente a esta festa. Não quer dizer, quando vêm passar férias, que vão lá ao Santo Cristo, mas vêm à festa do Santo Cristo fazer isso. Há romagens, como acontece em Fátima, um pouco. E a procissão é altamente comovente ver. E essa procissão começa em finais do século XVII. O diálogo que eventualmente está a falar, penso que poderá ser através do culto e da devoção e da imagem do seu Santo Cristo. Porque se o mosteiro chega hoje ao século XXI como uma casa religiosa, ou com funções religiosas, deve-se à imagem. Porque se não tivesse a imagem do seu Santo Cristo com toda a devoção e a sua importância para os açorianos, quer dos Açores, quer aqueles que estão, sobretudo na América e Canadá, ele teria sido secularizado, teria sido tido outras funções, ou até, em último caso, poderia ter sido demolido, como aconteceu com tantos outros. O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada, património em diálogo com a sociedade nos 450 anos da fundação, é uma obra que oferece contributos para compreender aquele culto nos Açores. O sacerdócio é a nova etapa na vida dos gêmeos Pedro e Afonso Sousa. São cerca de 10 anos que se arrumam em caixas. Nem todos foram vividos entre as paredes do Seminário dos Olivais. Depois de Penafirme e Caparide, o padre Pedro e o padre Afonso Sousa encontram novos destinos para a missão a que disseram sim no passado dia 3 de julho. E aos meus sucessores, reverência e obediência. Lembrei-me aquele momento em que estamos prostrados no chão e que estamos a ouvir a ladainha, estamos a rezar a ladainha dos santos, reconhecer este auxílio dos santos, mas também esse momento muito grande, que aqui, Senhor, estou mesmo completamente estendido no chão a entregar a minha vida, prostrado aos pés do Senhor, aos pés do Senhor Patriarca. Momentos, acontecimentos que me levaram até ali, pessoas que estão ali naquele momento comigo, e Deus, a pensar muito em Deus naquele espaço quase num tu a tu com Deus, porque na verdade isto está a acontecer enquanto vamos dizendo rogai por nós, pensar é isto que está a acontecer, foram anos a preparar isto. Pedro e Afonso são padres há 15 dias, são também gêmeos e ainda se habituam à expressão ser padres, apesar de terem percorrido todas as fases
para chegar a este sim. No caso do Pedro, a sua vontade expressa aos 6 anos era ser padre e preparar missas. O programa 70x7 vai olhar para o percurso dos gêmeos, o padre Pedro Sousa e o padre Afonso Sousa, até ao dia da sua missa nova. Siga estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Dom Américo Aguiar sobre o dever comum de prevenirmos os incêndios. Dom Américo, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, neste caso na qualidade de Capelão Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, e numa altura em que, de facto, o drama dos incêndios se agrava em Portugal. E começamos, pedir para começar percebendo pelo reconhecimento que é devido a estes soldados da paz que estão no terreno, muitas vezes com a impossibilidade de combater as chamas, tal é a sua dimensão. Que homenagem lhes é devida? Obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos. Este é o tempo, como dizes e bem, da homenagem. Exatamente no tempo em que os nossos soldados da paz estão no terreno, estão no combate contra as chamas, e a única coisa que a gente pode fazer é exatamente homenageá-los, ajudá-los, encorajá-los e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não provocar os incêndios. Não é o tempo da discussão dos meios, nem das políticas, nem dos partidos, nem das discussões. É o momento da ação na luta contra os incêndios e na prevenção dos mesmos. Digamos que eu sempre tive alguma simpatia pelos bombeiros, mas converti-me efetivamente à causa dos bombeiros quando, sendo capelão do Hospital da Perlada, da Misericórdia do Porto, acompanhei vários bombeiros feridos, em 2013, se eu não estou enganado, em que faleceram vários bombeiros, não é? Na secção de queimados do Hospital da Perlada, e um deles, um jovem, o Daniel Falcão, de Miranda do Douro, acabou por falecer nesse mês de agosto. E quando nós conhecemos o rosto, conhecemos o nome, conhecemos a família, nós passamos a valorizar muito mais aquilo que é essa dádiva de vida efetiva, vida por vida, como diz o lema dos bombeiros, e que nos deve fazer respeitar muitíssimo esses homens e mulheres que se disponibilizam a essa luta totalmente desigual. E por isso dói muito e magoa profundamente às famílias e aos bombeiros e às pessoas de boa vontade, quando nós fazemos discursos técnicos, porventura, de condenação, de correção àquilo que foi e que é a atuação destes homens, sejam bombeiros, sejam voluntários, sejam profissionais, sejam sapadores, sejam agentes de proteção civil. E por isso o que eu peço é que tenhamos consciência que esta luta é totalmente desigual e os únicos culpados desta luta somos nós cidadãos, que porventura, acidentalmente ou infelizmente de propósito, causamos os incêndios. E nós estamos num contexto que as temperaturas, a umidade e os ventos convidam a que o crime possa, enfim, acontecer e o país começar a arder de um momento para o outro sem qualquer possibilidade de combate. E desde logo esse primeiro apelo, neste momento, que interessa fazer do cuidado redobrado ou triplicado para prevenir que de facto haja uma ignição. Esse é o principal apelo que interessa passar a todas as comunidades. E com muito custo, certamente. Nós temos ouvido falar agora nestes dias da mudança de festivais, seja o Super Rock, seja uma concentração de motociclistas em Faro, salvo erro, seja tantas outras coisas. E eu apelo às nossas comunidades cristãs, católicas, as festas, as romarias, em contexto de floresta, com foguetes, fogo de artifício, com piqueniques. Eu estou convencido que ninguém faz de propósito, a não ser os criminosos, para causar os incêndios. Mas nós sabemos que mais de metade dos incêndios são causados por erro humano, seja propositado ou não. E por isso um apelo, eu sei que custa muito não usar os foguetes e o fogo de artifício. Felizmente que aí também já há muita limitação nesse... A legislação já coloca muita limitação, mas nós sabemos como é, não é? Às vezes a fé é demasiada e nós arriscamos e depois as coisas correm mal. A única coisa que nós podemos fazer para ajudar os bombeiros e para combater os incêndios é não criar condições para que eles aconteçam. Isso nesta fase em que, de facto, as condições climatéricas enfim, podem permitir que muito facilmente aconteça um incêndio. Em todo caso, e mesmo há pouco dizia Dom Américo Aguiar que não é tempo para estarmos aqui em grandes análises sobre o passado, mas esse planeamento sobre as florestas, sobre as limpezas, etc., também interessa que nesta altura de calamidade se acentua essa necessidade. Eu dou um exemplo que eu penso que muitos telespectadores vivem na pele, alguns, que tem a ver com a limpeza dos 50 metros de mata para a segurança de todos.
Eu tenho conhecimento direto de pessoas que não encontro ninguém que faça essa limpeza. Pessoas de idade, pessoas doentes, pessoas sem capacidade física, nem sua, nem dos seus familiares, para poderem fazer esse trabalho de limpeza. E a existência de empresas ou de trabalhadores no mercado que façam isso, em alguma geografia do país, é quase inexistente. Depois, a outra possibilidade, que também conheço diretamente, que é as poucas que existem, os preços são muito significativos. E as pessoas não têm capacidade de desembolsar uma quantia de, às vezes, 1000 e tal euros, por exemplo, por limpar uma faixa de 50 metros durante X quilómetros. Eu não estou a dizer que não é devido. Eu estou a dizer é que, para o orçamento das famílias, até mais com esta contingência toda que nós temos das dificuldades económicas de todos, é muito complicado que isso se possa fazer. Qual é a solução? Eu, assim à queima-roupa, eu dizia que era importante uma corresponsabilidade de cidadania, ou seja, que nos ajudássemos mutuamente a tentar resolver essa situação. Porque quando nós olhamos para o território, e aliás agora, parênteses, com a peregrinação dos símbolos e andar pelas dioceses e pelo território do país, o que é que a gente vê? Vê que, de facto, limpa-se num ano, corta-se a mata, faz os 50 metros de segurança, no verão seguinte está lá tudo outra vez de novo. Não é? Ora, há o problema eterno do ordenamento do território. Aquilo que significa o modo como nós decidimos o arranjo, a distribuição da presença no território. E aí nós vemos muitas vezes, é muito bonito ter uma casa ou ter uma aldeia no meio da floresta. É muito bonito, é muito agradável, exceto no verão, quando há perigo de incêndios. Ora, isto é qualquer coisa que tem que ser um movimento de cidadania em que todos alinhamos, não é que uns sim, outros não, porque quando nós chegamos aos problemas, aliás, vida, exemplo, aeroporto, quando temos um problema, há tanta discussão, há tanto posicionamento que temos dificuldade a chegar a decisões. E eu penso que no ordenamento do território também sofremos do mesmo mal. E a exigir então essa corresponsabilidade entre cidadãos e instituições autárquicas, etc., que o possam permitir? É um problema que não se resolve, acho eu, por decreto, nem com multas, nem com perseguição policial, porque acho que é mau para todos e é incómodo para todos tentar fazer. Eu há dias ouvi o Sr. Ministro da Administração Interna e concordo muito com ele, aliás, conheço pessoalmente e estou convencido que é alguém que está de boa fé e empenhadíssimo para tentar corresponder aos problemas que temos sobre a mesa. Agora, há aqui muito problema e muita dificuldade que tem que ser, às vezes nós ouvimos falar em acordos nacionais para a justiça, para a educação, também nesta área da governação é preciso um acordo de cidadania alargado para pegarmos no problema e o tratarmos, porque não faz a diferença ter muitos meios ou muitos bombeiros, porque os incêndios, quando são de dimensão incontrolável, não há meios que possam corresponder para os dominar e por isso a única solução é não criar condições para que os fogos aconteçam e isso passa por um imperativo de cidadania, de não os provocar e ao longo do ano preparar as florestas, preparar as nossas terras, as nossas comunidades para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Alberto Aguiar está aqui enquanto capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. Perguntava-lhe qual é o objetivo desta capelania na Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta capelania surgiu do convite do anterior Presidente da Liga, Jaime Marta Soares, com alguma insistência já no tempo, porque nós temos centenas de associações humanitárias no país, bombeiros, assim mais vulgarmente dizendo, alguns que tenham a presença do pároco, do prior ou do abade, que acompanha a corporação de bombeiros naquilo que espiritualmente é necessário, outras que não, que a relação não existe porventura, por razões diversas, mas a Liga dos Bombeiros foi sentindo sempre como muito importante nesta luta desigual aquilo que significa um acompanhamento espiritual destes homens e mulheres que, enfim, nos dão um exemplo maior daquilo que é o serviço ao outro, a entrega ao outro e da proximidade ao outro. E o trabalho que queremos fazer não é meter-nos na questão técnica, nem na questão política, porventura, mas sim acompanhá-los não só quando acontecem as desgraças, né? E aí estamos com as famílias, estamos com eles, não há dúvida nenhuma, mas ser uma companhia mais permanente naquilo que é a homenagem, a gratidão e a bênção a homens e mulheres, a jovens e menos jovens que abraçam esta cidadania ativa de uma maneira tão especial e que eu penso que o nosso país é dos mais significativos. O Corpo de Bombeiros Voluntários em Portugal é exemplar no mundo inteiro e tem feito uma coisa que nós temos também felicitar, é que os nossos bombeiros nas últimas décadas tenham
feito um caminho de profissionalização muito importante. Não estou a dizer serem pagos, estou a dizer formarem-se para, ou seja, cada vez mais formados para o combate aos incêndios. Porquê? Porque todos entenderão, os senhores telespectadores, que é diferente apagar um fogo de uma casa a apagar o fogo de uma floresta, a apagar um fogo industrial ou um fogo no aeroporto. Portanto, é preciso formação específica para saber fazer o que é certo em cada uma das situações. E a nossa escola de bombeiros é exemplar e os nossos bombeiros estão cada vez mais preparados, profissionalmente preparados, para dar uma resposta profissional. E nós vemos que, num dia qualquer, telefonamos para os bombeiros, seja um acidente, seja um incêndio, seja outra coisa qualquer, e eles respondem imediatamente. E por isso não tem preço, e sermos assistentes espirituais destes homens e dessas mulheres é para nós uma honra e é um serviço que não podemos deixar de prestar. É uma capelania nacional que se vai espalhar também depois pelas regiões do país? Sim, nós desejamos que, aliás, já fiz um primeiro contacto com alguns dos capelães que existem, de cada um agir localmente, não é? Porque a capelania não existe uma capelania formal, digamos assim. E o que nós gostaríamos era, com a colaboração, o trabalho em rede dos vários sacerdotes do país, que já o fazem dedicadamente e até desencaminhando outros para o mesmo trabalho, termos aqui uma articulação que permita que todos possam ganhar ainda mais naquilo que seja este serviço aos bombeiros. Américo Aguiar, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, nesta causa da paz também, que muitos bombeiros fazem de entrega vida por vida para salvar outros cidadãos, ou então, de facto, a nossa natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho. E recordo esse apelo dirigido a cada cidadão, ser um agente ativo na prevenção dos incêndios. Votos de uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.